Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui a interconfiança dentro daquilo que nós estamos chamando interconfianciologia. Agora, o que vem a ser isso? É a convicção na probidade moral, na sinceridade afetiva, nos trafores, nas potencialidades e qualidades profissionais entre duas ou mais pessoas, tornando incompatível imaginar deslize, traição ou demonstração de incompetência por parte de qualquer dessas pessoas às quais se confia mútua e plenamente. Agora, nós temos aqui uma série de considerações na fatologia. O conceito de interconfiança, a necessidade da interconfiança, o valor da interconfiança, a interconfiança enquanto valor sociológico fundamental, a ampliação da interconfiança, a mega confiança mútua, a intercompreensão, a heterocrítica, a autocrítica, e por aí vai. Tem muito material aí para a gente pensar. Agora, nós temos também a caracterologia, que apresentamos 10 categorias de relações interconscienciais expressas pela interconfiança teática. A interconfiança integral da própria consciência e de outrem somente é alcançada de modo mais definitivo por meio da convivialidade autolúcida continuada através das décadas de convívio. Qual é o nível de interconfiança vivido por você dentro da sociedade patológica? É mínimo, razoável ou máximo? A interconfiança, então, é um assunto que não é muito falado, você já deve ter percebido isso. Agora, aqui nós estamos dissecando a coisa e colocando tudo na frente. Eu quero lembrar que esse texto foi feito revisão, mesmo assim, alguma coisa ainda apareceu aqui, mas lá no original a gente já mexeu. A sinonimologia tem também a palavra interconfiança, que está errado. Isso aí era para ficar lá na fiança recíproca, lá que é o número. Outra coisa é o diagnóstico, está escrito também errado. Está na fatologia. É bem possível que tenha mais. Eu peço aí os técnicos e técnicas, a nossa turma aí técnica, inclusive eu estou vendo que a Kátia, com TH, está aí hoje. Então, dá uma urubucervada no texto, por favor. O texto tem 35 logias e tem 7 máximas. Eu deixo por conta da Rosa a análise, o veredito, o julgamento, o corte, recorte, a alfaiataria do pensamento dentro do processo. Tá ok? Eu confio nessa nossa turma. Eu quero dizer para vocês que eu subi novamente ao tertuliário. E é o máximo, a gente vê os jardins do jeito que eles estão. A hora que fechar o tertuliário não vai dar para ver tudo que está lá, não. Eu aconselho, a hora que estiver seco o tempo, aqueles que querem ver como são os jardins e o verde daqui, vale a pena subir lá. Tá uma beleza, porque lá vai ter um mirante, mas é de um lado. Lá agora não, você roda ele todo, que tem lá uma, sabe, a laja está bem feita, tudo. Mas vocês vão ver. Indo lá, a pessoa vai ter uma noção do que é o tertuliário. Já pode ver. Já é possível ver. Lá está fácil de andar, não tem problema maior, não. Vale a pena ver. Agora, outra coisa também que eu queria falar para vocês é que as nossas 47 equipes técnicas, atualmente, passaram para 51 equipes técnicas. Isso aí eu vou colocar tudo na internet, com os dados todos de cada equipe, como é que é. Agora, tem aqui umas perguntas que eu vou aproveitar para responder. Uma pessoa que domina o estado vibracional, que mobiliza bem as suas energias, pode ter os mesmos resultados obtidos na acupuntura, por exemplo? Qual a relação que há entre EV e acupuntura? Olha aqui. I'm sorry, mas não é a mesma coisa. A sua vontade é superior a qualquer agulha. Olha bem isso. EV é a vontade da pessoa. A acupuntura é um processo de agulha dentro da energia. Agora, uma coisa é a sua vontade agir sobre a energia. Outra coisa é a agulha agir sobre a energia. A vontade é a força maior do cosmos.
Tem uma filha que tem depressão e tem feito tratamento há longo tempo sem sucesso. Parece que esse remédio não faz efeito, não consegue se equilibrar. Pode ser um problema espiritual? Ela é católica, não acredita em espiritismo. Como posso ajudá-la? Olha aqui, a primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte: qual a idade dela? A partir da idade, você pode fazer, então, uma abordagem mais profunda ou superficial. A primeira coisa que você tem que pedir para ela é ela pensionizar o bem, quer dizer, ela pensar coisa boa e deixar de tirar da cabeça, tirar tudo que seja coisa ruim. O processo, da maioria dos processos de depressão, e mesmo o problema da fase maníaca, do processo bipolar e a psicose maníaco-depressiva, a situação toda é, a pessoa tem que desconfiar de si mesma. Agora, ver quando é que ela está pensando mal, que aquele mal é que cria doença para ela. Todo mundo que pensa mal do outro está fazendo a doença para si próprio. Agora, na questão da depressão, é quando isso se materializa, aquilo se concretiza. Então, isso aí tem que explicar para a filha. Mas agora o processo é saber a idade dela. Às vezes ainda não está nessa idade. Então, a primeira coisa é fazer exercício físico. Ela tem que transpirar. Outra coisa boa também que eles recomendam é a pessoa melhorar o processo do corpo pineal. Melhorar os pinealócitos. Aumentar a alimentação fotônica dos fótons no olho. Isso aí é muito importante. Então, ela está no sol, brincar ao ar livre, um dia de muita luz, que tem muita claridade, levar ela para o sol, que isso aí ajuda, porque a maioria dos processos tem problema, às vezes, com o processo da cabeça, que mexe nos neurotransmissores. Isso aí, às vezes, ajuda. Eu estou falando se ela é pequenininha. Aí é importante, que eu não sei a idade, como é que está aqui, porque ninguém falou. Tendo-se o processo da mudança como algo que nunca muda na vida, a evolução seria algo absoluto ou algo relativo? A evolução é involuntária? A rigor, a evolução é, sim, involuntária. Querendo ou não, a pessoa vai ter que chegar lá. É uma questão de tempo. Então, até um certo ponto, pode-se considerar que ela seja involuntária. Ela supera a sua vontade. Pode descrever a manobra que foi falada, da renunciabilidade, mas não entrou no projeciologia? Olha, tem uma série de manobras dessas, se a gente não colocou, é porque ainda não vale a pena falar nisso. E não vai ser aqui que eu vou falar agora. O dia que a gente achar que seja bom falar, a gente fala. Nós já estamos avançando com muitas dessas observações, aquilo que o povão gosta de falar, que é revelação, dentro do processo extrafísico. Se nós deixamos de fora, é para ficar de fora até o momento. Ainda não vale a pena estar expondo. Mas, por exemplo, eu só chamaria a atenção de uma pessoa. Pensa bem o que é uma consciência livre. Tem muita coisa para a gente pensar sobre isso. Quais as consequências da consciência livre? Como é que ela chegou lá? O que tem? Tem muita manobra que ela chegou até lá. E o serenão? Entre um evoluciólogo e um serenão, o que é que se passou? O que é que ele alcançou mais? Essa consciência obteve o quê? Agora, outra coisa que eu quero dizer sobre isso, que a gente tem que selecionar aquilo que a gente comunica, aquilo que a gente informa e a tarefa do esclarecimento. Então, eu quero dizer uma coisa. Se você está ótimo, ou se você está ótima, seja você homem ou mulher, com os próprios atributos conscienciais, que nós temos aí uma relação dos atributos que está ali. Ó. Se você está mais ou menos bem com isso, por exemplo, você tem uma boa imaginação, você tem uma memória mais ou menos razoável, você tem uma pensionização com uma certa tranquilidade, o que você está esperando para ajudar a esclarecer? Para fazer assistência de esclarecimento. Há muita gente perturbada nesse mundo. Vamos para a assistência. Por isso, a área da saúde deve ser prioritária na cabeça de todo mundo daqui para frente. Eu já venho com esse negócio da área da saúde há muitas vidas. Muitos de vocês ainda não são desse métier. Estão começando agora. Então, eu quero chamar a atenção. Se a sua cachola, se acima do seu pescoço, as coisas estão funcionando mais ou menos bem, procura agora distribuir as benesses advindas dessa condição de paz e positividade a favor dos outros. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, muita gente que tem problema, minha gente. O negócio é seríssimo. Eu vejo aí pela TENEFS, não é fácil. E agora, ó,
até o momento, o reflexo que eu vejo é o seguinte: com o online, aumentaram meus pedidos de TENEPS. Então, o meu hospital está aumentando um pouquinho ultimamente. Agora, por favor, vê se vocês me ajudam, vão ajudar todo mundo, ajudar aí a assistência, interassistencialidade, interassistenciologia. Vão fazer força com a tarefa de esclarecimento. E outra coisa, as CONSRELs estão chegando de tudo quanto é jeito. Já tem muitas CONSRELs adultas aí funcionando e tem criança também. Agora, ó, só para falar para vocês aqui o que tem na internet. China, criança joga economias da família pela janela. Os pais foram dormir e deixaram a criança de 3 anos. Ela pegou todo o dinheiro, jogou pela janela. Agora o edifício é o 17º andar, perder tudo. Um dinheirão. Abre o olho com o seu dinheiro, onde é que você põe? Agora a criancinha, 3 anos. Chato é isso, não pode acusar ninguém, né? Como é que fica? Vocês aí que às vezes tem algum que é mão de vaca ou pão duro, veja bem o que vocês estão fazendo. Olha a criança e o seu dinheiro. Agora, ó, outra coisa séria. Isso aqui, o que eu vou falar, eu não estou recomendando para fazer no Brasil, não. Eu estou dando só informação, tá certo? Cidade indonésia coloca cadeados de castidade em massagistas. A decisão de casa de massagem de uma pequena cidade da Indonésia é colocar cadeado de castidade nas roupas íntimas das massagistas mulheres, para acabar com a reputação de que os locais servem como ponto de prostituição, que está causando polêmica no país. É aquele negócio o binômio, ou que alguém acha que às vezes não é binômio, que isso é mais um crescendo, entre o processo da massagem, ou massagista, e a prostituição. Muita coisa no Brasil já se falou, isso que é uma coisa e outra. Mas então isso aqui é um negócio sério. Agora, cadear de castidade massagista. A chave deve ficar com quem? Será com quem é o cara que é o cliente? Precisa a gente ver. A medida foi inicialmente introduzida por uma casa de massagem da cidade de Batu, na Java Oriental. Mas o governo local resolveu obrigar as outras casas da cidade a adotar a prática. Integrantes do próprio governo da Indonésia se disseram contrários à medida. A ministra dos Direitos da Mulher, Meutia Fardia Hatta Suasuno, diz que ela é um insulto às massagistas. Essa não é a maneira correta de prevenir prostituição e representa um insulto às mulheres, como se elas fossem as culpadas. Agora, essa senhora disse que a maneira mais correta para diminuir a prostituição nas casas de massagem seria melhorar o sistema de segurança, como a adoção de câmeras de circuito fechado de TV. Mas, segundo o Jakarta Post, que é o jornal, as autoridades do turismo da capital, Jakarta, estão avaliando a possibilidade de introduzir a medida para melhorar a reputação das casas de massagem. Vocês sabem que no Oriente, nessas ilhas do Pacífico e outros lugares lá, processo de prostituição e pedofilia é um negócio doido. Em Bangladesh, por exemplo, tem aquele cara que dessomou faz pouco tempo, ele foi para lá por causa da pedofilia, ele era pedófilo. É o mesmo cara lá na ficção científica, ele morreu agora há pouco, vocês sabem quem, né? Eu já escrevi sobre isso. Agora, os cadeados da castidade impedem que as roupas das massagistas sejam abertas. Casas de massagem são populares na Indonésia, mas são muitas vezes vistas apenas como fachada para casa de prostituição. E outra coisa, a maioria são mesmo. Então, essa medida é uma medida drástica, mas que no caso lá, local, pode ser até que vai dar algum efeito. Porque que o negócio lá é violento Vocês têm uma ideia, em Bangladesh, há alguns anos, hoje eu não sei, mas há algum tempo aí, o que acontecia? Os pais mesmo levavam os meninos para a prostituição. Meninos, devido ao processo de pedofilia. Isso tem tudo registrado. Essas coisas tem tudo aí. Eu já escrevi sobre isso. Agora, esse nosso amigo, que é considerado um dos papas da ficção científica, ele foi para lá porque ele era pedófilo. A rainha Elizabeth quis dar para ele um galardão lá de cavaleiro, mas depois eles recuaram. Porque isso aí começou a causar problema, ia dar problema para o Reino Unido. Então parece que não chegaram a dar. Não sei se mais tarde eles deram. O príncipe Charles chegou até a ir lá para dar o negócio para esse cara. Agora veja, tudo isso é naquela área lá que o processo de, vamos dizer, cultural, a coisa é mais leniente, é mais aberta. Então existe muito disso. Agora vocês pensam, se uma coisa dessa, um pai leva até o filho, e outra coisa, equivalente a $2 que ele cobrava por aquilo. Vocês já pensaram o que não tem
em matéria de relação entre parentes, essa coisa toda. Isso aí mostra o resto. O que é que não tem? Então, esse negócio aí de Jacarta não é uma coisa de jogar fora, não. É um negócio ponderável. É uma coisa séria. Que às vezes é uma medida dessa impopular e tão braba, que vai cair na cabeça do povo sobre o processo para melhorar a cultura. Porque isso aí é nível cultural, não é? Então é uma coisa séria para a gente estudar. É tarefa de esclarecimento. Mas então, doutor, faz favor. Boa tarde, professor. Gostaria de saber, professor, sobre a técnica do mais um ano de vida. Né? Hoje eu estou completando 35 anos, ontem foi aniversário do senhor, Parabéns hoje é o meu. A você, Parabéns, você merece, você merece. Eu tenho... 35, você está... Daqui a pouco você vai chegar na metade da minha idade. Entende? É por aí, é por aí. Você está cheio de vida, você vai passar isso. Mas, ó, a técnica de mais um ano de vida, eu vou pedir para você consultar aquela senhora que está ali, ó, cheia de vida lá, chamada Elizabeth. Beth. Ela está estudando isso há vários anos, já fez várias vezes até que andou mudando a vida dela para valer. Agora, ó, junto com ela, eu quero te falar, Sérgio, que tem uma série de gente que já mudou com essa técnica. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu vou te dar só umas dicas básicas, mas você tem que ver mais detalhes isso com ela para ver na prática como é que funciona. Mas, por exemplo, você vai pegar todo o seu sonho dourado de consumo, todas as suas aspirações que você quer alcançar na vida, e discriminar aquelas que são as ideais, ou as que são mais factíveis, execuíveis, e ver se você pode fazer alguma coisa, pelo menos uma aproximação disso no ano de vida. Agora, depois você vai analisar tudo que você fez nessa vida e ver o que é até agora, até os 35 anos. E ver que você vai entrar agora no regime da execução da sua proex. E ver se essa sua preparação, ela foi digna dos seus 35 anos, se ela corresponde àquilo que você esperava, se está de acordo com isso. E se tiver alguma falha, se tiver alguma parte clara, você vai preencher esse clarão em um ano de vida. O próximo ano agora, até 2009. Fazer força com isso. Essa é uma saída para você ficar em paz com o seu processo preparatório. É você fechar o exercício da preparação e começar a execução. Nesse caso seu aí, eu acho conveniente ver essa hora da encruzilhada. Antes disso, depois disso. É a linha divisória do processo. Vale a pena pensar nisso. Eu estou pensando em soltar 2 livros que eu tenho arquivado, que dizem um pouco a respeito a essas situações neste ano. Agora, vê se você que... já faz algum tempo que está arquivado, você tem que atualizar os livros. A gente nunca deve lançar do jeito que estava. Porque as suas ideias já mudaram de lá para cá. Tem algum que esteja engavetado há 3 anos, por exemplo? Não, tem um que foi há 3 anos atrás e o outro agora, estou mexendo de novo. Pois é. É bom você rever isso tudo, faz uma revisão geral. Mas é um trabalho, isso aí já faz parte da sua execução. Já é parte da execução. Você até agora publicou quantos livros? 3 mil e 2 em coletividade. De parceria, não é isso? É. Pois é, o caminho é esse. Agora, outra coisa, você tem que fazer os seus planos. O que você pretende na vida? Você vai fazer quantos livros desse, freelancer, até chegar na obra-prima? Com que idade você vai alcançar isso? O que você pretende além disso? Quais são os seus ideais? Quais são aqueles sonhos dourados de consumo que você pretende realizar? Isso aí é que é importante. Agora, ó, se você se firmar num ano de vida, tem muita coisa que você está pensando que você vai demorar 5, 10 anos, você faz num ano. Essa técnica mostra isso, pode falar lá com a Elizabeth, que ela vai te mostrar isso tudo. Além dos 700 experimentos, você retratou essa técnica em algum outro livro? Eu cheguei a falar em alguns artigos esparsos que eu andei escrevendo, uma opção de coisa sobre isso. Mas agora, o que é bom é você ver na parte prática com ela, porque ela já transcendeu a técnica que eu tenho, porque ela tem experiência pessoal. Quantas vezes você já fez a técnica? 5. São 5 anos de vida, né? Ok. Não, eu estou falando 5 anos que você usou. Vale a pena pensar. Então, vamos em frente. Vou aplicar. É. Agora, essa questão que você estava falando da prostituição, na China, todos os hotéis têm prostituição. Tem. Para turistas. Não, mas isso o Brasil não tem muita novidade. Só que tem que na China, é óbvio. Aqui é um pouquinho assim, escondidinho, etc. Tal, camuflado.
Mas você sabe aquela minha história aqui no hotel, que eu não vou falar qual, que nós vamos para lá e então eles arranjam a suíte fora de série. Eu cheguei lá, falei assim, "Epa, aqui tem alguma coisa errada." Cheguei, tinha mulher pelada, mas tudo, pintura, tudo quanto é lado, tudo quanto é parede. E um monte de revista pornográfica, sujas, junto da televisão. Eu falei assim, vem cá, vocês estão achando que eu sou o quê? O que é que vocês querem com isso? Isso é o Brasil. Agora eu falei, doutora, é porque aqui tem suíte dessas e tem a outra séria. Eu falei assim, eu sou da séria. Me arranja aí. Isso é assim com a maior deslavagem, né? Maior cara de pau. Isso tudo aconteceu há poucos anos, aí no Brasil. Hotel bom, chique, tudo alto, bonito, tem um monte deles assim. Agora tem outros que eles já são, colocam já o hotel em locais sérios, né? Igual aquele lá de Porto Alegre, que a rua das prostitutas fica tudo junto, e o hotel está aqui, a rua está só passar a esquina. Isso tudo é. Então, esse negócio de prostituição é coisa muito séria. Agora, o que eu vejo que a gente tem que falar muito e combater é o processo da prostituição infantil, né? E no Brasil ainda tem isso. Esse turismo sexual ainda faz isso. No Nordeste ainda tem essas coisas ainda até hoje. Isso tudo está aí. Há muita leniência nesse assunto, né? Você que mexe aí, ó, eu confio em você. Você é da jurisprudência. Vamos dizer, sangue novo, nós temos esperança, ser promissor. Vamos trabalhar com isso. Mais uma coisa, Waldo. Qual a relação entre narcisismo e parapatologia? O narcisismo, ele caminha com o passar do tempo para condições mais extremas. Você está entendendo? Do problema egóico. Então, isso, às vezes, é patológico, se você for analisar. Agora, por exemplo, isso da pessoa se cuidar, ela querer se manter, tudo isso, nós não podemos dizer que seja narcisismo do jeito que eles classificam o narcisismo. Autopreservação. Isso é autopreservação, o processo da pessoa fazer a sobrevivência, se defender. É um problema de autoproteção, autossegurança que é normal. Agora, narcisismo é aquela pessoa, por exemplo, que tem um apartamento. E o apartamento tem elevador. Então, o apartamento dele, que são vários, né? Ele coloca espelho dentro do elevador. Então, esse é narcisista mesmo. Então, você entra, por todo lado tem espelho. E não é igual lá em casa, por exemplo. Na nossa casa tem um monte de espelho, porque eles iam jogar uns espelhos fora, esses de 2, 3 metros. Nós falamos, não, vamos deixar lá, para ampliar o ambiente por causa das gatinhas. Então, ela se vê lá na distância. Você entra assim numa sala, você vê aí 100 metros na frente, por causa Você já viu lá em casa como é que é? Aquilo é bom, é positivo. Agora, narcisismo quase sempre mostra na hora da pessoa sair de casa. Então, o elevador é um dos problemas maiores para isso. Eu estou estudando narcisismo como causa de dificuldade na dupla evolutiva, né? Nos casos. Existem as coisas dessas. Assim, A parte prática objetiva. Principalmente das mulheres que entram muito nesse processo, né, de imagem. Agora, existem várias relações de narcisismo que é bom você estudar. Entende? Tem relações que você poderia chamar de binômios e tem antagonismo. Isso aí é que é bom estudar. Eu mesmo já escrevi, tem verbete que fala sobre o negócio de narcisismo. Pode ser que alguns ainda não tenham trazido, ainda estão lá no forno. Entendeu? Eu estou usando o Alexander Lowen para estudar um pouco o narcisismo, né? Ele utiliza algumas terapêuticas mais corporais. Existiria um outro campo de terapêutica para isso? Não, seria bom você ver na internet. Rastreia a internet sobre narcisismo. Que aí você vai ver os excessos, as bobagens que tem, as coisas todas. Vale a pena. Okay. Vamos nessa. Uma boa. O estudo é sério. Cara, vamos em frente. Eu queria que o senhor explicasse melhor para mim, na fatologia, 1, 2, 3, 4, na sexta linha de baixo para cima, o finalzinho dela, o desafio do rompimento da confiança mútua. O caso todo é o seguinte, é um desafio às vezes, porque uma pessoa conhece a outra, trabalha com a outra aí durante 2 décadas. Lá pelas tantas, ela descobre um deslize desses, que a pessoa tem dificuldade de perdoar.
Aí então vem, como é que fica esse rompimento da confiança? A pessoa vai perder uma amizade, vai perder uma força, vai perder uma vantagem, vai perder, vamos dizer assim, um ponto de segurança para ela. E isso às vezes é um desafio. Agora, você sabe, há pessoas que às vezes elas mudam, né? Eu já vi homem que mudou a personalidade total devido à doença. Já vi um outro que mudou a personalidade total devido a uma paixão. Ele se apaixonou por uma mulher. Mudou tudo. Acabou a moral, ética, tudo isso. Então, isso tudo é um processo sério dentro da confiança mútua. Há fatos, quando eles são muito objetivos e foram detectados, identificados, que é muito difícil da pessoa ter confiança igualzinho que era ontem, ela vai ter hoje. O processo é difícil. Agora veja, às vezes, a pessoa que não tem confiança, às vezes é que está certa. Porque aquela pessoa, às vezes, não vai mudar mais. Entende? Porque, às vezes ela desbordou. Tem outros nomes para isso. Mas aí, no caso, também tem a condição em que a pessoa passa por um processo em que, em vez de ela perder a confiança no outro, ela identifica a falta que ela teve, vamos dizer, a cumplicidade. Isso é outra coisa. Aí já é outra coisa. Ah, tá. Processo mais bravo, isso aí já está patológico. Sério. Tá certo? Professor, na página 34, tecnologia, a técnica de confiar desconfiando. Como é que você vê o limiar entre essa questão da confiança e aí não exagerar, ter chegado Você só confia quando você observou concretamente os fatos. Enquanto você não observou, você não deve ter confiança absoluta em nada. Agora, tem que ser os fatos. Uma outra coisa séria, há pessoas que só confiam em qualquer coisa ou em outras pessoas quando ela tem precedentes. Aquilo já ocorreu muitas vezes, hoje ela tem confiança porque aquilo já ocorreu. É essa que eu estava falando com a Carla. A hora que se perde essa confiança é um baque. É uma crise muito séria que dá na pessoa. Que aquilo vinha há 20 anos que a pessoa confiava, de uma hora para outra que a viu. Então, um rombo enorme. Está entendendo? Aquela vida escondida, a vida secreta da pessoa que vem a furo, que vem a público. Isso aí é terrível. Então, isso é que a gente tem que observar. Agora, confiar desconfiando. Isso é o ideal na vida para a pessoa errar menos, para diminuir as decepções, os desapontamentos, para não ter surpresa desagradável. É o princípio da descrença. Ela viveu o princípio da descrença. Você está entendendo? Descrenciologia. E como que a gente vai, assim, pode desconfiar sem cair numa discriminação, por exemplo, em relação à pessoa? Aí a pessoa não pode pôr emoção nisso. Ela não pode pôr emoção para ela estar estigmatizando a pessoa com qualquer coisa. Sem levar esse nível, porque tem Outra coisa, a cara da pessoa não quer dizer nada. Ela pode ter uma cara feia, trombuda, tudo esquisita, mas ela é honesta, ela é 100%. Então isso aí, essa emoção, por exemplo, visual, apenas de aparência, isso aí também não deve seguir ninguém, né? A pessoa não pode seguir por aí. Tem que esquecer. Agora, o que eu vejo é o seguinte: nunca confie numa coisa que está só sendo falada. É preciso haver concretude disso. É tanto que a mesma coisa vale a recíproca, né? A recíproca é verdadeira. Nunca fale de uma coisa com muita veemência se você ainda não fez. Fala depois que o negócio já está concreto. Isso é a verbaciologia. Então aqui é a mesma coisa, o contrário. Confiar desconfiando. Agora, a gente sempre tem que dar um voto de confiança. Exato. Esse é o início. Se você não sabe. Outra coisa, você nunca pode inculpar alguém que é suspeito. Suspeito é uma coisa, culpado é outra. O Brasil e a mídia no Brasil culpa muitas pessoas e julgam tudo antecipadamente de maneira errada e míope, amaurótica. Eles não estão vendo a realidade, está errado. É a partir disso que muita gente inocente vai para a cadeia. Então não se pode inculpar alguém que é apenas suspeito. Agora, você pode desconfiar.
a gente pergunta, o que você acha? Quem é que é o criminoso aí? Entendeu? Você pode ter uma ideia, mas aquilo ainda não é concreto. Não é concreto. Tem que examinar, vamos ver o que vai dar. Vamos esperar as provas. Tudo tem que ter as provas, as evidências. O processo concreto, para a gente ter certeza de tudo. Agora, por exemplo, vou te contar outra coisa. Eu tenho muito problema com essas coisas todas. Você sabe por quê, não? Parapsiquismo. Parapsiquismo. Isso é terrível. Então, isso que eu ia perguntar. Chega a pessoa, eu vejo o assediador ali, não adianta o que quer que vai falar, tudo bonito. Outra coisa, vem 5 amigos e fala tudo a favor. Eu estou vendo o assediador e eu não posso falar nada. Então... Aí eu só falo, olha, eu peço a você só assim, maneira. É assim que o povo falava lá no Rio. Maneira. Take it easy. Go slowly. É assim que eu falava, pô. Sabe como é que é? Eu não falava nada. Eu só falava. Por isso que é que eu gosto de usar aquela expressão da mineirice. Você sabe, eu nasci em Minas Gerais. É o que eu falava, para dar uma desculpa, né? Você me perdoa, eu sou um boboca, nasci em Minas. Ainda tem ainda o processo de... Sou do interior. É isso que eu falava. Desconfiado. Eu sou um pouco desconfiadinho. Entende? Então, isso aí é bom examinar. Agora, por exemplo, quando eu vejo que tem assediador com os negócios todos, a coisa fica evidente para mim. Então, o parafato é superior ao fato, entendeu? E ele pode também se antecipar. Você, sabendo de um parafato, ele vai anular a necessidade dos fatos. Entendi. Agora, isso é coisa bem lá na frente. A pessoa tem que ser veterano, ter confiança, ter uma boa sinalética, já praticar, por exemplo, a TENEPS, né? Já há algum tempo, ser veterano disso. Mas que isso funciona, funciona. Por isso que, às vezes, para mim é muito chato, que eu tenho que evitar certas coisas sem manchar ninguém. Que eu não quero acusar ninguém, nem quero estigmatizar ninguém. Então eu tenho que sair à francesa, saltar de banda, cosmoeticamente, você está entendendo? Em muitos casos eu faço isso. A confiança vai levar ao Agora, confiançamento, em tese, eu não sou contra ninguém. Eu conheço um monte de gente que é desconfiada. Vê a pessoa, ou ela é boa ou ela é ruim, na hora. Eu não sou assim. Eu vou levando, eu quero saber. Porque, se você for a rigor, quem é que é bom aqui? Tem ninguém. Nós todos erramos. Se você for exigir muito, você não acha ninguém, você não vive com ninguém. Você está entendendo como é que é? Agora, então, eu, em tese, todo mundo é santo. Essa é a profilaxia. É a profilaxia, é o jeito. Está entendendo? Agora, ó, é um tema que vale a pena pesquisar seriamente, é sério? Essa técnica vale a pena. Eu já deixei aqui para chamar a atenção. Dom Arlindo, vamos? Aqui na fatologia, na 4ª linha, você tem o heterojuízo crítico e a antidogmática. As duas, o juízo crítico, lógico, tem a ver com a antidogmática, tudo bem. Agora, eu não soube relacionar, por ignorância minha aqui, com a interconfiança. Eu não consegui relacionar. O heterojuízo crítico é aquela pessoa que ela não tem confiança em você, porque ela cria um apriorismo. Então ela olha para você e fala assim, não, ele tem um casaco cinza, eu não gosto de ninguém que tem casaco cinza. Então ela já arrisca você do mapa, você entra no cadirnem do cara. Isso é heterojuízo. Crítico, que está errado. Não, Agora veja, como é que vai aparecer a interconfiança nisso aí? Não tem jeito. Agora, a antidogmática. O cara, ele é contra todo tipo de dogma. Mas se ele for muito excessivo, se a pessoa é religiosa, ele já corta, não quer saber dela. Que é dogma. Então, nunca vai ter confiança de nada. Não tem. É um excesso. Aí já é falta de confiança. A antidogmática também? A antidogmática é porque o cara, ele está contra todo dogma. Contra o dogma, mas tem a ver eu estou falando é o outro. Eu estou criando um problema para você. Com a interconfiança que eu não consegui relacionar. Pois é, mas é só isso. Se o cara é contra toda pessoa que é religiosa,
Como é que ele vai ampliar a interconfiança no ciclo de relações sociais dele? Impossível. Então, Porque a maioria tem um monte de gente que é religioso, como é que fica? sim, aí Ele vai arriscar assim, na ó. verdade, Ele vai cortar todo mundo de uma vez. falta de interconfiança antidogmática. Não, é tanto falta como presença, depende do que é. Ó, a fatologia é para isso, é para a pessoa pensar. Mas a antidogmática tem Ela é positiva e ela é negativa. A interconfiança também pode ser positiva e negativa. bem que aqui Você tá tem que olhar. homeostático, Aqui mas eu estou na homeostática, porque eu quero chamar a atenção disso, que o que falta mais na vida é interconfiança. Se tivesse a grupo carnalidade, não teria interprisão. Nós temos que estudar muito a interconfiança para acabar com a interprisão. O caminho é esse, que amplia a lucidez da consciência. Agora, em seguida, na mesma quarta linha, o diagnóstico conscienciométrico da interconfiança. Agora, isso, vamos dizer, existe no conscienciograma alguma coisa ligada? Não, existe alguma coisa não. Existem centenas de dados dentro das 2.000 itens. Interconfiança. É sobre isso, tem um monte de coisa. Teria São centenas. Detectar lá o que está relacionado. É bom ver aqueles números entre o 8 e o 15. De cada folha. Tudo que termina em 8, eu vai até o 15. É o do meio. Aqueles do meio é que mostra o processo, se tem confiança ou não. É a hora que passa de uma página para outra, lá no conscienciograma. Agora, a última pergunta geral. A interconfiança, do jeito que está aqui, né, que é de alto nível, ela, no nosso nível aqui, já é possível. Não é possível. Nós estamos aqui por causa da interconfiança, porque senão não teria 538 pessoas aqui em Foz. Correto, eu estou dizendo. Isso é impossível. Não é? Eu estou dizendo a interconfiança pura, total, também já existe aqui. Então. Não, mas tem uma coisa séria aí, Arindo, eu acho que você tem que considerar. A interconfiança vivível, essa nós já temos. Essa aqui. O que vocês iam fazer aqui? Um domingo cheio de sol desse, uma beleza? O que vocês estão fazendo aqui? Não, é correto. É uma interconfiança de alguma coisa, de ideias, de interesses, não, existe aqui, de pensanização. Existe uma interconfiança grande, mas estou dizendo... Pois é, mas já tem muito. Do jeito que está aqui também já... Eu estou perguntando. Você veja bem, a minha interconfiança com você e você comigo. Quantos anos nós estamos aí brigando um com o outro? Brigando pacificamente. Não, esse aqui é de dúvida... Esse é o máximo. Nunca ninguém tirou sangue no outro. É a dúvida que eu não sei mesmo, mas estou dizendo, do jeito que... Nunca foi às vias de fato. Do jeito que está aqui, já existe aqui. Estou perguntando, que eu não lembro. Já existe. Já existe. Aqui, essa interconfiabilidade já existe, né? Nós temos que reconhecer. Agora existe um crescendo na escala evolutiva. Quanta gente eu não exploro aqui, tudo no jeito, esse povo tem muita confiança em mim, como eu tenho neles. Os exploradores aí do meu trabalho, aquele que o povo fala, não, aquele cara eu vou lá para aprender como é que ele faz o comércio dele. Que tem um monte de gente que trabalha com ele e não paga nada para ninguém. Ele deve ser o máximo. Agora, esse camarada é um gênio. Entende? Essa interconfiança... Essa foi a genialidade que me deram até hoje. Na escala agora, evolutiva... eu não estou sabendo nada sobre conscienciologia. Na escala evolutiva, ela vai tomar uma qualidade bem maior. Vai. É isso aí. O que altera mais ali, por exemplo, já para um desperto? O problema da interassistencialidade. Já o próximo maior, passo, depois da interconfiança, é a assistencialidade. Pensa nisso. Correto. O próximo passo é esse. Veja bem, e como é que vai ser essa interassistencialidade? É um marco mecanismo assistencial, é a assistencialidade grupal, é a Max Proex. Tem lógica? Correto. É o caminho. Legal. Então, Viviane, vamos em frente. Professor, como que a consciência pode qualificar a autoconfiança? A autoconfiança? Ela vai ver naquilo que ela pensa sobre uma instituição, uma pessoa, um objeto, uma ideia, um local, e ela faz aquilo funcionar e ela não se preocupa com aquilo. Se ela não se preocupa é porque ela tem confiança. Então, por exemplo, outra coisa também, é aquela pessoa que pega alguma coisa de muito valor e dá para outra levar para algum lugar, carregar numa viagem. Isso tudo mostra uma autoconfiança que ela tem na outra pessoa.
É uma heteroconfiança. Mas para isso, ela tem que ter autoconfiança nisso, para não ficar preocupado. Entende como é que é? Agora, a autoconfiança maior da pessoa é aquilo, por exemplo, que você é assoberbada ou é surpreendida por um convite de uma hora para outra para fazer alguma coisa. E não, tem que fazer daqui a pouco, daqui a uma hora. Aí você vai mostrar se você tem autoconfiança para fazer aquilo ou não tem. Se você recuar, não, eu preciso pensar, não, mas isso, se não me der tempo, isso aí já seria a síndrome da insegurança. Está entendendo? A decidofobia já tinha pego você não tem autoconfiança. Então a pessoa que tem autoconfiança, ela é mais decidofílica. Ela gosta de decidir, ela sabe como decidir, ela tem mais autossegurança. E o que gera essa insegurança? Por exemplo, essa pessoa que na A hora... segurança ela é gerada pela imaturidade, pela inexperiência. Falta isso. Quanto mais traquejo a pessoa tem numa determinada área, aquilo que ela vai fazer, mais confiança, tranquilidade, segurança ela vai ter consigo mesma. Tem a ver com infantilismo, essa questão? Até um certo ponto, sim. Que é a infantilidade, né? A inexperiência. Então, no caso, é enfrentar, é isso que eu entendi? A pessoa tem que confiar no... Confiar desconfiando, mas às vezes você tem que dar um crédito de confiança. Certa coisa não tem jeito. Agora, ó, eu já trouxe verbete aí falando sobre crédito de confiança em todo mundo. Por exemplo, você entra no avião, você não conhece nem o piloto, mas você está com a confiança absoluta nele, no avião, naquela companhia, naquela tripulação. Isso é uma coisa séria. Outra coisa, você entra no ônibus, você nunca viu um motorista, como é que é? E você sabe, é aquele negócio que a gente fala, no mundo tudo é passageiro, com exceção do trocador e do motorneiro. Você tem confiança neles, senão você não entraria no ônibus. Uma outra coisa, se às vezes você tem confiança também no seu carro. Se você trata bem o carro, está bem atualizado, está tudo certinho, você não deixou ele um ano aí na garagem, porque a hora que você for, a bateria dele não funciona. Entende? Então você tem confiança, ele está funcional. Você vai ter confiança. Então a gente é assim, com objetos, com ideias, com locais, com instituições, com pessoas. De técnicas, assim, teria alguma coisa que a pessoa pode fazer? Exemplo, sei lá, algum laboratório, estado vibracional? O ideal é ir na pensenologia. Para a pessoa pensar grande, aumentar o processo, ampliar o que ela pensa. Agora, depois disso, entrar na auto-organização. Ontem, era 9 horas da noite, eu saí e fui ver, não tinha ninguém nos laboratórios, tudo escuro. Só tinha luz aqui para baixo. Eu olhei tudo para ver o que é. Que nós estamos dando uma olhadela, de vez em quando eu estou vendo aqui como é que são as coisas. De noite, saí com a minha lanterna. Agora, cada sapo, meu chapa desse tamanho, vieram me cumprimentar. Boa noite, aquele... Sapo enorme. 9 horas da noite, 9h30. Só tinha os guardas aí e eu. Mais não tinha mais nada. Vocês, o povo todo estava em casa, os outros. Tinha umas 3 locais lá do vilarejo, que o povo ainda estava aceso. Tinha gente vendo televisão, não sei o quê. Mas de vez em quando é bom ver isso. Agora, andar à noite no jardim aí vale a pena. Tudo tranquilo, a atmosfera boa. Você sabe, hoje eu sou um cara noturno, eu sou vampiro. Então ontem eu quis sair para ver o ambiente, como é que está. Agora, todos os laboratórios, tudo fechado. E luz aqui, uma ali e tal, só isso. Agora, não dá para andar de noite, quando as luzes estão apagadas, sem lanterna, você vai matar sapo, não é bom. Afinal de contas, são os meus amigos. Tá certo? Obrigada. Professor, aqui na parafatologia, o senhor coloca o EV, como quase todos os outros verbetes, mas aqui no final o senhor coloca a autoconfiança gerada pela heteroconfiança. O senhor podia exemplificar para eu entender melhor isso? É aquela pessoa que chega e eu falo assim para ela, olha, eu confio em você, Miriam. Às vezes o povo está pensando que eu estou brincando, mas não é, eu tenho confiança naquilo que a gente está falando. Então eu mostro que eu tenho a confiança em você, você vai começar a ter, porque tem gente que não tem confiança nenhuma em si próprio. A hora que eu falo isso, vocês vão começar a ter.
Você entendeu? E não é só gente jovem, não. Às vezes é gente barbada, é gente de cabelo já grisalho. A pessoa tem que ter confiança com o tempo, aumentar a autossegurança, a autossuficiência. O que você acha? Interessante. Confiança no taco. Mas a pulso. correlação disso com o EV, Não, o EV eu coloco em todas para a pessoa melhorar, porque com o EV é que ele abre a condição para ter uma confiança maior em tudo, né? correto. Se não mexer com a energia, está no buraco. Tá bem, obrigado. Tá bom. Sim, senhora. Ô, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco do momento mais ou menos crítico da interconfiabilidade entre o amparo e o amparado, principalmente a nível de amparador extrafísico. Porque às vezes a gente nos é imposto determinada tarefa e a gente balança um pouco aqui embaixo para poder executar as coisas e vai continuando. Eu, pelo menos, tenho a observação, né, que à medida que a pessoa se propõe, ele vai como se tivesse uma cautela do amparador. Confiar desconfiando. Ele confia desconfiando. Mas isso é normal. Outra coisa, a gente, num determinado ponto, se a gente não está entendendo bem, a gente deve interpelar, interrogar e questionar até um amparador. Sim. Ele não está isento de interrogação. Entende? Sim. Isso aí foi o que aconteceu aí o ano passado mesmo. Teve uma senhora aí e falou assim, ó, seria bom você fazer uma cariação com seus amparadores. Vamos ver o que é que dá. Dirige o seu trabalho, vê o que você faz, que é a prática da TENEPS. Vê como é que está. Professor, Tudo bem, André? primeiro, parabéns, né? Ontem eu não pude estar presente, Sim, muitas graças. mas muitas felicidades. Eu já agradeci vocês até o ano 3000. Aquele negócio que eu perdoo também é a mesma coisa. E outra coisa, ninguém foi me levar presente, porque eu falei que eu tinha uma tropa de choque, tropa de elite, que está na ponta agora, falar em tropa de elite lá de choque, para dar uma surra em quem levasse presente para mim. Mesmo assim, teve uma ou outra coisa que apareceu, mas a gente distribuiu. Tava bom. Professor, mas quanto aqui no item 10 da caracterologia, na página 35? Tenepsologia. Isso. As relações de interconfiança entre tenepsista e amparador extrafísico. Isso. Até dentro das abordagens, eu já escutei você falando, tem muita gente que acha que faz TENEPS e não faz, né? Sim. Tem lá o conceito da pseudo-TENEPS. Né? Então, ele não tem lá um vínculo com o amparador de fato, né? Ele seria um guia cego, né? Às vezes não tem nem guia cego, né? Não merece nem guia cego. Não merece nem guia é a terceira cego. posição. E tem uma outra variável que uma vez você comentou, que o amparador conta com a constância, né? Ou seja, com aquele tanto que você consegue dar todos os dias. 5, 10% é melhor do que 90, 95. Isso. Se é 95 é assim. Isso. Exatamente. E como fazer a conquista dos amparadores perante a mudança desse patamar? Isso com os anos... Você não fica pensando em conquista de mudança, não. Você trabalha. Seu trabalho aumentando, eles mesmos já fazem a mudança. Aquilo é automático. Então, a mudança de amparador, a mudança de nível, de patamar, de assistência, a mudança, então, tudo muda. Não só você precisa receber mais assistência, porque você está fazendo mais assistência. Entende? Uma outra coisa. É muito difícil, e pensa bem se é possível. Uma pessoa, se ela não faz muita assistência, ela não pode ter muita assistência. O que você acha? Sim, com certeza. Acabou. Só tem muita assistência quem faz muita assistência. Agora, não tem outro jeito. Uma das técnicas que você já comentou, até de visualizar a cidade, visualizar o planeta. Isso aí é para jogar energia nas coisas. Dê um passe, por exemplo, envolvendo a Terra inteira. Entendeu? Isso às vezes é importante. Isso seria uma técnica para expandir essa... Para expandir o processo de energia, ver a força que você tem perante o cosmos, dentro do cosmos. Essas coisas existem.
Sim. E outra coisa, faça uma experiência com você, isso é uma técnica. Você exterioriza energia. Agora, depois você exterioriza energia para um local maior, a sua casa inteira. Depois daquela casa, para o bairro todo, depois para a cidade toda, depois para o estado, depois para o Brasil, depois para o continente, depois para a Terra. Você vai ver que as pessoas vão ampliar. E você vai ver que isso amplia e dá uma gratificação na pessoa. Então, o problema é todo de visualização, mas é também de imaginação. O que a pessoa quer? Qual o interesse dela? Sim. Então, isso aí também é sério, vale a pena ponderar. Agora, dentro desse processo da assistência, uma dúvida que eu tenho, há uma necessidade da sua concentração ou, às vezes, essas conexões... Com o passar do tempo, tudo é feito automaticamente. É igualzinho. E a maior prova que você tem que procurar para isso é com o desenvolvimento da sua a desassimilação simpática. Vai chegar um ponto que você não precisa pensar em desassimilar, ela é feita automaticamente. Entendi. Agora, por que é que você vai ter confiança com o tempo? Porque só pensa quando você vê você está limpo. Está limpinho, não tem nada. Não tem nada segurando. Agora, outra coisa. Quando chega num nível desse, a pessoa começa a ter banho de energia. Quando ela tem banho de energia, as energias, então, todas aquelas manobras de energia, elas vêm de fora para dentro. Então, ela vem, às vezes, de um amparador para você, ou de uma central extrafísica de energia para você. Então, você vai ver que o ritmo não é seu. A intensidade da energia não é sua. A origem da energia também não está saindo de você. Então, está passando por você. Isso é que é um ponto dos mais avançados que tem, melhores que existem. Agora, com o passar do tempo, então, o negócio não é só automático. É a vivência daquilo. Você não está fazendo assistência. Você é a assistente. Você está entendendo? Sim. Você não está criando um local, ou estabelecendo, ou fazendo um processo de energia. Você é esse processo. Então, você não precisa de instalar um campo. Você já é um campo instalado. Entendeu, não? Entendi. Agora, esse é que é o caminho para chegar na despeticidade. Agora, tem uma questão também, a última, que seria o seguinte. Você comentou que chega um limite em que a TENEPS ela é 24 horas. Né? O que eu percebo é que muitas circunstâncias de holopensene mais pesados, eles vão se aliviar após a TENEPS. Neste caso da 24 horas instalada, ela alivia-se automaticamente naquela circunstância daquele... Não, o problema não é isso, tudo melhora o tempo todo. E uma pessoa só vai fazer isso 24 horas quando ela não tiver assédio mesmo mais. Enquanto tiver assédio, eu não vou fazer isso porque é perigoso. Entendi. É uma temeridade, é um excesso, é estupro. Eles não vão querer fazer isso. Então o amparador já faz aonde pode. E ele já faz com segurança. Geralmente isso aí não tem erro. Entendi. A coisa é muito bem bolada. Agora, eu trabalho com esse processo de energia em estado vibracional desde rapazinho. Agora, o que se passa? Eu nunca, por exemplo, de noite, eu nunca saio do meu banheiro e vou para o meu escritório para começar um trabalho sem mexer com as energias. Dentro de casa. Onde eu tenho plena confiança. Mas agora, isso aí, tudo o que é? É um processo matreiro. Profilático. De olho. Não é isso só. É para você também saber como é que está a situação. Que a hora que eu jogo energia, eu não estou vendo só a minha casa, eu estou vendo de fora o que se passa, como é que é. Como é que está essa noite? Você está entendendo? Sim. E aqui, por exemplo, como nós estamos dentro de um condomínio grande, que é o CAE, que hoje envolve até saneamento, tudo isso, a gente sabe quando tem gente de fora, como é que é, tudo. Através das energias, você faz o sensoriamento de tudo, e todas as pessoas em torno. Com o passar do tempo, vai depender de você saber identificar isso. É isso que eu chamo da parasemiologia básica, a extrafísica. Entende? Agora, mexer com o estado vibracional, com energia, com bastante autoconsciência é o máximo. E outra coisa muito séria, sem inculcação. Vamos pensar nisso. De uma maneira positiva, sadia, equilibrada. Boa intenção. Vale a pena. Ok.
Agora, essa interconfiança que nós estamos falando aqui, é você ter interconfiança no seu amparador da Tenex, ter interconfiança numa central extrafísica, ter interconfiança naquela pessoa que está servindo de agente do seu amparador para dar uma mensagem para você. Você viu e falou, Bolas, é essa a ideia que eu estou querendo. Aí, ele não está sabendo que ele está sendo médio do amparador. Às vezes o amparador não é o seu, é de outra pessoa. Mas tudo isso é interconfiança. Agora, com o passar do tempo, você começa a ter interconfiança com tudo. Com seus objetos, com seus aparelhos, com seu ambiente. Isso é muito sério. Eu tenho confiança até no meu computador. Então, é uma das coisas mais difíceis que você pode arranjar na vida. Mas até um certo ponto eu tenho. Quando eu sei o que está funcionando. Ontem, por exemplo, nós estávamos falando, né? Houve o processo aí o motor gerador funcionou equilibradamente. Eu nem sei que hora que é que teve, que apagou, que acabou o apagão. Eu não vi. Então, veja, isso tudo aumenta a interconfiança daquilo que você faz. Então, o processo de interconfiança, que nós estamos falando aqui, não é só entre pessoas, não. É entre tudo no cosmos. E eu tenho interconfiança junto de mim em relação aos outros, mas tem também em relação ao cosmos. Então, por exemplo, esse fluxo do cosmos, essas coisas todas, eu tenho confiança nisso. Até o ponto que eu sei, eu tiro partido disso. Eu confio. Entendeu? Okay. Tem aquele nível que você pode ter confiança. Vamos pensar que esse assunto vai longe. Sim. Entende? Muito grande. Então, Gabriel. Valdo, eu já vi uma vez você falar para pessoas assim, bom nível intelectual, a pessoa trabalhava aqui no Conscienciologia com cursos de energia há muito tempo, e você já vi falar que a pessoa tinha dificuldade para dar passividade ativa, para ela confiar no amparo. Apesar de toda essa experiência, como é que funciona isso? Porque tem pessoas que têm a dificuldade, por exemplo, de entrar mesmo num transe, em possessão benigna. O problema é o seguinte, uma boa parte das pessoas, elas têm confiança em si mesmas até um certo ponto, mas elas têm dificuldade quando elas se entregam. O processo de você se entregar, isso aí é a maior demonstração de confiança. A confiança máxima você pode demonstrar para alguém. Está entendendo como é que é? Então, do ponto de vista extrafísico, isso também é sério. Agora, se a pessoa ainda não tem um bom relacionamento, com uma certa lucidez razoável com o amparador, ela vai ter dificuldade com isso. Inevitavelmente, até chegar numa passividade ativa. Agora, a coisa toda é que também tem certas pessoas que não se arriscam. Elas não têm, vamos dizer, tem um certo receio de qualquer coisa que ela possa entrar em risco. Isso também cria, né? É isso que eu queria entender. Porque, geralmente você trabalha até esse conceito filosófico, a maioria das coisas você vai ter risco, né? Você não tem uma certeza completa daquilo. E aí eu queria entender mais isso, as pessoas que ela tem, como é que você ajuda? Ela tem receio de tudo, assim, para poder se entregar. Essa pessoa, então, ela precisa de ampliar o problema de confiar nas pessoas, no mundo, naquilo que sabe. Mas confiar, desconfiando, quer dizer, ela ponderar essa confiança. Ela sopesar esse nível de confiança. Isso é que precisa. Então, uma pessoa que vai ter dificuldade, nesse caso, na passividade ativa, ela vai ter com qualquer tipo de relação de consciência dessa. Ela tem que começar a ver onde é que o carro dela está pegando. Tem que examinar isso. Tem alguma coisa aí que não está certo. Entendi. Obrigadão. Professor, quinta linha da fatologia, de cima para baixo. É a geração de confiança nos relacionamentos. Eu gostaria de saber como se faz essa geração de confiança nos relacionamentos. O senhor pode explicar melhor? Eu quero saber onde é que está isso, quinta linha de cima para baixo. A geração de confiança nos relacionamentos. Sim. A primeira coisa que precisa num relacionamento é o tempo. Para você conviver mais tempo. A convivialidade mais longa, você vai ter mais confiança nas pessoas. Você já viu todos os precedentes, todos os exemplos que aconteceram antes. Agora, uma pessoa que você acabou de conhecer, você não pode ter uma confiança absoluta, que você não conhece a pessoa, como é que faz?
Então, a primeira coisa, essa geração de confiança depende da cronêmica e da prosêmica, o tempo e o espaço. O senhor fala também em observar, né, naquela questão confiar, desconfiando, como o senhor coloca. Esse item, cosmoética, seria um bom item para a primeira... Não, tudo isso é cosmoética, nós estamos falando. Tudo isso é cosmoética. Tudo aqui que nós estamos falando está baseado na cosmoética. No caso, não há má intenção em nada disso. Outra coisa, você desconfiando de uma pessoa, é ótimo, você está ajudando a ela também. Por quê? Você está fazendo a anamnese dela. Você está vendo o valor que ela tem, você está traçando um perfil conscienciométrico dela. Como ninguém traçou, nem às vezes nem ela pensou nisso, você vai saber se ela vale a pena ou não. Por isso, quem mais conhece o conscienciograma, mais pode fazer assistência. Porque vai entender mais dos assistidos. Obrigada, professor. Demanda. Boa tarde, professor Valdo. Dentro da proverbiologia, o senhor colocou, a interdesconfiança é a mãe da insegurança grupal. Sim. Eu queria saber, assim, dentro da CCCI, como é que a gente pode trabalhar para desenvolver mais essa interconfiança? O caso todo é o seguinte, a pessoa tem que arranjar experiência na vida, ela tem que ser veterana, ela tem que experimentar as coisas, saber o que se passa, estudar, teaticamente, teórico e prático, a situação, para ela saber, primeiro, aonde ela está lidando, com o quê, para onde vai aquilo. Só isso aí que acaba a insegurança. Agora, por exemplo, uma pessoa ela tem ciúme da outra. Isso mostra que ela tem uma doença. Ela precisa se tratar. Essa é uma doença da insegurança. Precisa saber por que ela tem ciúme, de que modo que é. Então, o problema é egóico. Então, uma boa parte das inseguranças existe por um processo egocêntrico da pessoa. Entende? Agora, tem pessoa que às vezes ela é desconfiada e ela não tem segurança nos outros, porque ela quer que todo mundo esteja cometendo os mesmos erros que ela está cometendo, para ela se sentir bem. Isso também tem que ser visto. E uma outra questão é com relação à vontade, o quanto uma coisa interfere na outra, a vontade no processo de autodesconfiança, digamos assim. A pessoa que não tem autoconfiança, como é que isso... Ela não tem autoconfiança porque ela ainda não se preparou para o processo. Então, aí no caso, ela tem que arranjar alguma maturidade naquilo que ela pode. Primeira coisa é fazer uma autoconscienciometria. Examinar a si mesmo, os trafares, trafores, por que aquilo acontece, qual a causa. Às vezes a pessoa não tem autoconfiança porque ela foi martirizada por uma opressão, uma coerção, entende? Alguma coisa que tem na criação dela, na escola, alguém que ela gostava que deu contra, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo pode criar um trauma, um estigma. A pessoa não consegue ainda sair daquilo. Então ela tem que localizar, identificar o que é isso. Tá certo? Ok, obrigada. Salve. Professor, o senhor comentou no conscienciograma das perguntas 8 a 15 a questão da confiança. Qual a lógica que o senhor utilizou nisso? É porque isso aí é a parte, quando começa a, vamos dizer, a diminuir os erros, que é lá dos 5, 6, 7, começa a diminuir os erros das pessoas, da folha de avaliação. E a hora que começa a incrementar as coisas boas. É o 10, 11, 12, 13. Olha lá que todas as folhas são feitas assim. Eu estava querendo entender a lógica do contexto, porque até a 15, né? Até a 15, que é a 15, ainda está ainda quente. Agora de 16, 17, às vezes já tem serenão, já se exige até. O negócio é mais sério. Pega o conscienciograma que você vai ver, a folha de avaliação. Só para entender mais a lógica mesmo. Quanto ao contexto do domínio das energias, do domínio do EV, né? A gente pode estabelecer uma lógica que começa a confiança a partir das energias, daí os pensenes, daí no processo... a pessoa começa a ter confiança na outra através de fatos. Fatos que ela viveu, que examinou e que até foram surpreendentes para ela. Com o passar do tempo, ela vai tendo confiança nas coisas.
Seja nela, nos outros, no ambiente, na instituição, no grupo, na família. Mas parte da autoconfiança, né? Então a autoconfiança não é o processo. A autoconfiança é baseada em fatos. Também. E outra coisa, como ninguém vive sozinho, isolado, essa autoconfiança quase sempre depende de outros. Primeiro você tem a sua família nuclear, você tem que ter confiança para você viver com o povo. Segundo, você vai arranjar uma dupla evolutiva, você já vai ter confiança na pessoa, você tem que saber bem quem é, como é que é, por quê. Agora, vai chegar um ponto que você vai fazer uma dupla evolutiva sempre procurando assistir. Você já não pensa mais no seu egoísmo. Isso aí é que é o ideal, né? Em dupla evolutiva. Eu acho, por exemplo, que vamos supor, um evoluciólogo, ele nunca vai ter uma dupla evolutiva de uma pessoa que ele vai tirar partido. Ele vai ter uma dupla evolutiva de alguém. Se ele é homem, ele vai arranjar uma mulher que ele pode ajudar. Se ele é mulher, vai arranjar um homem que ela pode ajudar. É um processo de assistência. Por aí você vai ter uma ideia como é que é o processo de confiança. Começa na intencionalidade, então, a base é a intencionalidade. Agora veja, é uma intencionalidade super avançadinha, né? Matéria de cosmoética, evolução, autoconsciencialidade, bem alto, bem elevado. Essa é a ideia. Você não vai ver isso em romance. Você não vai ver isso em romantismo nenhum, ninguém pensar nisso. Ainda não vi nenhum filme que falasse nisso. Uma pessoa às vezes pode se sacrificar para casar com a outra. Igual esse povo, por exemplo. Vai o brasileiro daqui para lá. Então casa com a moça nos Estados Unidos, um casamento só para ele poder trabalhar lá. Isso é outra coisa. Estou falando um negócio prolongado, pensado, com profundidade, com raiz. Dona Eliel. Professor Valdo, na pensionologia, o senhor coloca lá, né? O holopensene pessoal da confiabilidade interconsciencial. Como é que a gente pode estar construindo um holopensene pessoal com relação à confiança interconsciencial? É o meu caso. Eu vivo num condomínio. Raciocínio. O que você acha? Agora, você é uma pessoa que é boa, estuda e faz muita pergunta. Afinal de contas, você honra seu nome, né? Que ele é o Queiroz. Ele quer. Queira. De modo que está tudo certo. Agora, pensa nisso. Eu vivo num condomínio. Eu tenho autoconfiança em mim? Eu tenho heteroconfiança nos outros? Quem não tem confiança em si e nos outros, não vive em condomínio. Entendi. Porque você depende dos outros, você está dentro de um grupo. E aqui é um monte de gente que vive em condomínio. Tem uns que vivem em chalé, tem outros que vivem em palacete, e por aí vai. Eu vivo numa casa. Casa, chalé, palacete. Não, tranquilo. Tá certo isso. Então, Natália. Na página 34, na politicologia. Politicologia? É. A corruptocracia, a desconfiança nas instituições democráticas. O que você quer? Como se relaciona com a interconfiança? Você tem que abrir o olho. Você acha que já tem uma democracia absoluta na Terra? A Argentina tem democracia? O Brasil tem? Tem que andar com o pé na frente e outro atrás. Esse é que precisa de confiar desconfiando. Não é fácil. O que você acha? Tem lógica? Tem. Outra coisa que não entendo, na questionologia. Vamos lá. Qual é o nível de interconfiança vivido por você dentro da socia ainda patológica? É mínimo, razoável ou máximo? Eu entendo que você confia, agora só para te chatear, escuta só, Natália. Você confia mais em viver no Brasil ou viver na Argentina? Teste é teste, prova é prova. Essa aí eu acho que é válido, não é? Tem lógica?
Mas confiar que tu achas? Ó, muchacha. Não acho muita diferença, né? Ah, não tem, está tudo igual ainda. Né? Então você topa tanto uma coisa quanto outra. É isso? Não, mas eu não entendo a diferença. Ou seja, o que seria o mais positivo? Ter confiança, não ter confiança? Tem... Eu acho positivo. O nível que a gente vai conhecendo, vai tendo mais confiança. Eu acho que atualmente você tem mais confiança entre nós, que o papai e a mamãe estão aqui, nós estamos aqui, você já criou um ambiente, você pode estudar. Eu acho que você, querendo ou não, os seus fatos, os seus atos, sua conduta, seu modo de ser, a etologia individual dela, mostra que você tem mais confiança aqui. Qualquer coisa eu vou falar com o Oswaldo para mandar você de volta. Não é isso? Não é isso? Não, você entendeu isso que quer dizer, né? O ambiente. Então veja, o holopensene, a atmosfera, o clima que você vive, a mesologia, a ecologia, o meio ambiente que você está, o ambiente. Isso às vezes é muito importante você ter confiança ou não. Ou seja, ter confiança não só em você, como também nas outras coisas. Então, quando você tem confiança fora, eu já falei isso aí antes, você vai ter mais confiança em você. Uma coisa é você estar com as pessoas, são seus amigos, você conhece há muito tempo. Está tudo em casa, é assim que a gente fala, né? Tudo em casa. Agora, outra coisa é quando você vai num ambiente hostil, estranho, entrar, por exemplo, num pub, num bar, em certos lugares, certos botequins nessas capitais, é um perigo. Uma boate, 3 horas da manhã, o que é que vai ter ali? Então, isso tudo a gente tem que ver. O processo do ambiente influi muito. Ou seja, o jeito de que eu possa me expressar tranquilamente, isso demonstra... Demonstra mais confiança que você tem. Entendi. Não só em você, mas em você, a partir da confiança que você tem nos outros. Tá certo? Tá. Então, Ricardo. Professor, quais são as possíveis origens holobiográficas da dificuldade na interconfiança? Quase sempre fracasso. Alguns tipos que a pessoa teve de fracasso e aquilo criou um estigma. E a pessoa ainda não consegue esquecer aquilo. Fracasso. Tem lógica para você? Pensa. Mas assim, fracasso... Que ficou estigma. Ela fracassou em alguma coisa. Aquilo gravou, vincou a memória dela. Então ela não tem confiança. Não, eu vou fazer isso, eu vou errar de novo. Eu vou fracassar. Isso é que chama derrotismo, fracassomania, sinistrose. Isso é um erro. Não necessariamente um fracasso provocado por outros. Não, é o fracasso dela. O fracasso foi dela que eu estou falando. Agora veja, como é que a pessoa tem que superar isso aí? Primeira coisa, ela tem que pôr na cabeça que é errando que a gente aprende a acertar melhor. Já não pode ter medo. A gente tem que ousar de vez em quando. Tem que fazer força. Timidez, por exemplo, é doença. A gente tem que ser intrépida, indômito. Ele tem que enfrentar. Vamos encarar. Abrir o peito. O que há? Estou fazendo força para acertar. Se eu errar, eu tenho até alguns atenuantes, porque a minha intenção é boa. Você está entendendo? Então, o problema aí é porque a pessoa errou, aquilo criou um trauma, criou um estigma, e ela fica em dúvidas. É aí que nasce isso que eu falei antes aí, a decidofobia. Nós temos que combater essa decidofobia. Tá? O caminho é esse. É isso, João Paulo. Vamos em frente. Vamos lá. Como é que a gente faz para ter mais confiança em estabelecer, em cumprir as nossas metas nos prazos, principalmente as coisas novas que a gente conhece pouco? Eu acho que a primeira coisa que tem que ver é você estabelecer a cronologia do seu trabalho. Uma cronologia factível, que não seja apenas ideativa ou imaginosa, mas uma coisa plausível, uma coisa que está dentro dos seus recursos. Não, isso aqui eu posso fazer. E levar a coisa para frente. É assim que vai aumentar a sua autoconfiança. Uma boa parte da autodesconfiança da pessoa, aquela pessoa que não tem segurança, ela existe porque não há planejamento. A pessoa não planeja aquilo que ela vai fazer. Uma pessoa que planeja vai ter mais confiança.
Uma outra coisa, no planejamento tem o projeto beta. Você está entendendo? Não é só aquele projeto, tem um que pode mudar. Tem as possibilidades, o percentual que pode haver de desvio. Tudo é planejamento. Então, nós precisamos de fazer planejamento na vida. Agora, se a coisa é nova, precisa de mais ainda. Primeira coisa, fazer uma avaliação. Essa avaliação, então, precisa ser do ambiente, econômico-financeira, do pessoal que envolve. Todo projeto é assim. Ele tem que envolver uma série de vieses que tem que ser trabalhados e estudados. Esse é o caminho. Você está entendendo? Projeto. Então, esse projeto amplia o modo da pessoa acessar a sua realidade e amplia também a cosvisão da pessoa perante os fatos. Então, quer aumentar sua segurança? Planeje, você vai errar menos. Com planejamento, a tendência lógica, óbvia, é que a pessoa vai errar menos. Sem planejamento, isso já é uma aventura. Aventura é risco mania. Tudo pode acontecer. Isso pode ser o caminho do fracasso. Você vê a diferença, né? O caminho é esse. Agora, você é uma pessoa que é muito dinâmica. Eu sei das suas coisas. E examina, por exemplo, tudo que você já fez até agora. A maioria deu certo. Se teve alguma coisa que não deu certo, examina por quê. Foi mal planejado, foi mal calculado. Pensa nisso. O caminho é esse. Uma outra coisa, todo mundo tem direito de errar nos cálculos. Todo mundo tem direito à revisão. Ninguém é perfeito. Nós não podemos exigir perfeição de ninguém, nem da gente. Tem lógica? Mas então, minha gente, o que é que vocês têm mais por aí? Como é que é, Kátia Caporali? Alguma novidade? Não? Agora, a outra Kátia, Aracaki. Professor Valdo, na fatologia, sim, na página 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta linha, de baixo para cima, a desconfiança inteligente contra os tradicionalismos. A desconfiança inteligente contra os tradicionalismos. Por quê? Uma boa parte de tradicionalismo, eles são criados dentro dos idiotismos culturais. Então, nós precisamos de ficar de olho nisso. Você já pensou, por exemplo, você vai à Espanha e tem aqueles tradicionalismos que envolve toda a tauromaquia, ou tauromáquia da história, dos toureiros. Aquilo envolve a sociedade uma série de condições. Agora veja, chegar lá na Espanha e você não estiver de acordo com a tourada, é um monte de coisa que você tem que desconfiar, porque aquilo está em certos lugares, até cidade do interior, tem uma arena de touros. Cidade pequena, de poucos habitantes. Eu tive em algumas, que a maior construção que tinha lá era a Praça de Touros. La Plaza de Toros. Mas aí é desconfiar em que sentido, assim? Porque as pessoas, às vezes, dentro daquela tradição, elas são totalmente obstruídas, obtusas. Aquilo é um paredão. Falou qualquer coisa, o que bate aquilo. Então você precisa ter muito cuidado com aquilo que falar, o que vai acontecer, porque aquilo repercute na sociedade inteira, a vida toda, todos os ciclos sociais. Entende? Tem uma cidade do interior lá da Espanha, que eu fui. Aí eu vi aquele negócio, só tinha aquele negócio que era maior. Eu falei assim, como é que é? Quando eles construíram essa arena de touros aqui, só tinha arena de touros? Ou já tinha alguma casa? Que eu nunca vi um negócio daquele. Poucas casas e um big no arena. Não tem isso, já passou no interior da Espanha? Isso é impressionante. Eu estou dando uma ideia, o que é que tem, como é que é a situação. Na página 34, binomiologia. Na segunda linha, tem o binômio interconfiança-suficiência grupal. Interconfiança e suficiência grupal.
O problema é todo o seguinte. Se nós, por exemplo, estamos trabalhando em conjunto com um grupo maior, seja dentro da instituição, seja numa viagem, alguma coisa nesse sentido, o que vai acontecer? A interconfiança, então, ela vai dar uma suficiência grupal maior. Por quê? Tudo vai sair melhor, porque todo mundo tem confiança nos outros. Há uma coesão de manifestações, de pensamento, de emoções, de interesses. Essa coesão vai dar uma coerência de atitudes. Essa coerência de atitudes vai dar um saldo positivo em todos os trabalhos. Então, o processo aí de interconfiança é importantíssimo em qualquer processo grupal. A Max ProEx, por exemplo, tem que ser baseada nisso. Nesse tem lógica, estou falando, nesse nível. Escuta, fala aí, Ana, você manda. Professor Valdo, nós estamos esse fim de semana no acoplamentário. E o senhor coloca aqui dentro da aqui deve ter muita gente do acoplamentar, né? Tem, Os de branco aí, né? Então, na masculinologia e na feminologia, o senhor coloca aqui acoplamentista. Então, eu queria aproveitar até para ver esse processo da interconfiança dentro do laboratório do acoplamentário. Como é que é quanto que isso ajuda, auxilia nas parapercepções? Olha, é esse o motivo que eu, às vezes, recomendo que a pessoa não faça apenas um, mas faça 2, 3 cursos desses, em seguida. Sabe como é que é? Para ela ter confiança, porque os acoplamentistas e a turma lá, os epicons e o coadjutor, eles variam de curso para curso. Agora, com o passar do tempo, a pessoa vai tirar uma média útil do nível do acoplamentário. E isso aumenta a confiança que ela vai ter no caso. Então, já teve gente que falou para mim, olha, eu estou só começando a tirar partido agora com o acoplamentário. Aí eu virei e falei assim, esse é o que número? Ele falou assim, é o 8º. Antes a pessoa ainda estava boiando. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, quando eu cheguei, Valdo, o povo falava para a gente olhar lá, eu olhava e via tudo que está lá, mas não via nada. Agora não, agora eu já vejo. Então, houve um desenvolvimento do processo de energia. Agora, eu perguntei, você fez muito laboratório? Olha, eu fiz e comecei a praticar TENEPS. Então, aí abriu tudo, abriu o caminho. Então, é importante o processo da confiança que você tem que ter na equipe. E outra coisa, com o passar do tempo, certas pessoas, isso é da natureza humana, vão ter mais confiança num epicom, ou na outra, ou nisso, ou naquilo, depende do que é. E agora, esses acoplamentários, às vezes, eles são temáticos, né? Então, vai ter gente que vai ter mais confiança no acoplamentário temático. Isso também é normal, faz parte. Tem lógica isso? Outra coisa também, existe uma relação entre o fechadismo e a falta de interconfiança. Existe. Né, da pessoa. Quase sempre uma coisa puxa a outra. Então, eu queria pensar aqui um pouco sobre como a pessoa que é fechada, ela consegue começar a dar mais crédito, a dar mais confiança no outro para construir essa interconfiança. A primeira coisa é dentro dela, ela mesma, não pensar no outro, mas nela. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem algum processo psicológico muito sério, entende? O modo de conviver com os outros, o nível de convivialidade, aquilo que ela procura, isso aí ela tem que corrigir aquilo. Porque senão ela nunca vai ter confiança em nada, nem nela mesma. E existem pessoas que são assim. Existe aquela pessoa, por exemplo, que hoje já está bem com fulano, amanhã já está contra. Tem outra que vê uma pessoa, não, essa aí não presta. Vê outra, não, essa é ótima. Sem analisar, sem nada. Pela cara, pela aparência. Uma pessoa dessa é muito imatura ainda, vai ter que ter muita água debaixo da ponte, para esse negócio melhorar. É muito trabalho que ainda tem pela frente. Então, essa maturidade de relacionamento social é importantíssima. Entende?
Agora, o caso é você ver aquilo que interessa, aquele caso, examinar aonde pega o carro, qual a pane que tem, qual é o problema que está ali. E ver o que se pode fazer. Agora, tudo tem que começar com a pessoa. A interconfiança, antes de mais nada, tem que ser a pessoa que está analisando o processo. Analisando aquele contexto. Tem que examinar a partir dela. Depois é que entra o resto. Então, a primeira parte da interconfiança, a gente podia falar o seguinte, tem duas partes. Uma é a minha, a outra é a sua. A coisa mais importante é a minha. É essa que eu tenho que responder. Depois é que vem a do exterior. Então tem a auto e a hétero. A mais séria sempre é a auto, que é o processo interconsciencial. Há pessoas que criam verdadeiros estigmas sobre determinado tipo de personalidade. Às vezes tem pessoa que cria esse estigma contra certas raças, ou determinado país. Ah, fulano nasceu nesse país, para mim não serve. Isso não pode, isso aí não pode ser uma unidade de medida conscienciométrica de ninguém. Isso está tudo errado. E além de ser anticosmoético, é um processo racista. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ver na interconfiança, eu sou racista? Você sabe que tem muitos tipos, nuances e percentuais de racismo. Isso varia muito. A gente tem que examinar isso. Agora, uma coisa é você analisar tudo, fazer crítica a tudo que precisa de ser criticado, segundo a sua observação, e outra coisa é você admitir o povo, respeitar o nível de cada um. Dentro daquele processo de cada um. Respeitar o que é. É o direito consciencial. Então, esse processo da confiança não pode ser esquecido, isso aí não. Tem que ser levado em consideração. Tudo bom. Agora, gente, eu queria aqui, só aproveitando aqui esse período, eu queria trazer para o próximo domingo o verbete vocação frustrada. O que vocês acham? Pode ser? Eu sei que a maioria aqui não precisa disso, mas é bom a gente estudar, vale a pena tal. Vocação frustrada. Tá ok? Next Sunday. Próximo domingo, tá bom? Agora, hoje, na hora que nós vamos fazer aqui a eleição, nós temos aqui exatamente 20 verbetes com 10 novos. Então tem umas coisas sérias aqui nesses novos para vocês pesquisarem, como sempre. Toda terça-feira sim, terça-feira não, terça-feira alternada, geralmente nós mudamos aqui e passamos para 20, né? Tem 10 antigos e tem 10 novos. Agora, tem alguma coisa que vai precisar de falar? Pode vir, Flávio. Professor, boa tarde. Eu queria entender um pouco, por exemplo, dentro fazendo uma comparação do que você comenta, que às vezes foi vitimizado, entre aspas, nas outras vidas, e abençoou o povo, abençoou os algozes, né? E por outro lado, às vezes, a outra consciência, ela pode não ter passado por todos esses problemas, e às vezes ter uma autoconfiança menor do que essa. Podia falar mais um pouco da sua técnica? É só dar doce de leite para o pessoal? Eu acho só o seguinte, não perder a autoconfiança. Vamos só pensar numa coisa. Toda vez que você pensa mal de alguém, o mal maior é contra você. Aquilo está piorando a sua psicosfera. Polui, né? Agora, quando você procura relevar, minimizar, atenuar os erros dos outros, porque você sabe que ninguém é perfeito, a tendência daquilo é não deixar nada de relíquia, ou de vestígio, ou de coisa negativa, ou resíduo negativo em você. Então, isso não é uma coisa apenas inteligente. É muito mais do que isso. O erro não é uma coisa só ignorante, não. É muito mais do que isso. Você está entendendo? Por quê? É porque a pessoa pensa que ela errou, ou que ela está pensando um pensamento mau, que aquilo fica aqui. Aquilo segue, cria filhote. Vai dar, entende? Resultado, vai dar efeito
vai dar repercussão, derivações, sim, consequências. Então, como é que fica? Então, a primeira coisa inteligente é o seguinte: pense positivo. Você não vai arrepender. Agora, você pode pensar positivo a respeito de uma pessoa que errou. Ela tem o direito de errar. O que vai fazer? Sim. Agora, a outra coisa, uma pessoa roubou a você. Você tem que perdoar essa pessoa. Entende? Ela às vezes estava numa condição extrema. É preferível roubar do que ela se suicidar. Se ela suicidar, seria pior. Agora, você tem que pensar desse modo. Então, o problema é avaliar dos males os menores, dentro do processo da cosmoética. A hora que a gente chega nesse nível, as coisas ficam melhores. E outra coisa, não fica pensando que a gente tem isso como um esforço. Não é. Isso é espontâneo. Outra coisa, não fica pensando também que a gente vai ter isso para fazer uma coisa bonitinha. Não é. O problema, o interesse é da gente. Nesse caso, o interesse é meu. É até de se autopreservar, de não ficar poluído ali. Né? Poluído cada vez mais por mim mesmo. É cuspir para cima. Vamos evitar isso. Com certeza. Entende? Agora, se você for analisar, isso pode ser estendido em todos os contextos da vida humana. E mexe conosco em tudo que a gente tem em relação com os outros. Vale a pena pensar. Vale a pena. Tá certo? Agora, gente, então, hoje tem muita gente para falar, como é que é a situação? E que hora que vocês querem já fazer a... Nós temos 3 pessoas para falar, professor Val, para dar recado. É a Ana Carolina e a Camille, a Rosa Nader e a Paula. Agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, alguém vai falar sobre o tertuliário desse povo aí? Ela vai falar. Então, talvez é o caso de falar agora, para a gente fazer depois a eleição, que hoje é domingo. Gente, olha só, está passando uma lista aí. Eu queria que a pessoa que estivesse com a lista levantasse para todos poderem ver a lista. Ali, ó, aquela listagem lá, ó. É um movimento nosso aqui, dos tertulianos, para a gente conseguir mais recursos para a construção do tertuliário. Como é que funciona aquela listagem ali? Cada um de nós que desejar, que puder contribuir com a quantia que puder, coloca o nome na lista, e aí a gente vai estar fazendo a doação por 6 meses seguidos. Então, todo dia de tertúlia, a gente vai estar passando essa lista, e a pessoa que colocou o nome e o valor respectivo, cada mês vai contribuir com aquele valor durante 6 meses. Não sei se ficou bem claro assim. Algumas pessoas já estão dando até os 6 meses adiantados. Outras estão dando os cheques adiantados. Então, qualquer tipo de solução que vocês queiram dar, podem ficar à vontade para dar. Só que a ideia é a gente contribuir com o valor que puder, que desejar, durante 6 meses, para a gente fazer um bolão, né, dos tertulianos. Isso é uma iniciativa nossa mesmo, para poder contribuir com a construção e mostrar assim, um certo comprometimento nosso com essa construção do tertuliário. Tá? Então, ela está passando aí, por favor, vocês assinem e digam aí qual é o valor que vocês vão estar contribuindo por mês, tá bom? Todos têm papel? Verbetes novos. Crítica benéfica, devir, êxito, indisciplina, personalidade singular, pluriprospectividade, principiologia, publicola, subconsciência humana, zona de conforto. Verbetes antigos. Década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primo-ponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. As pessoas para o recado podem passar, por favor. Gente, boa tarde. Eu queria divulgar aqui
né, aproveitando aqui que o professor Valdo falou aqui sobre a conscienciometria, né, a parte de se conhecer primeiro para poder conhecer melhor o outro e assistir melhor. Então, a gente tem um curso permanente na Consci, que é o Recim, que é o estudo do conscienciograma, é semanal, custa R$80. A gente abriu uma turma nova agora, terça-feira à noite. Além disso, a gente tem turmas na quarta, quinta à noite e também quinta de manhã. Então, quem tiver interesse pode procurar a gente lá no fundo para fazer inscrição, para pegar maiores informações, para deixar dados para uma nova turma, caso não possa participar nesses horários, a gente vai pegando os nomes e a partir do momento que tenha 4 pessoas, a gente abre uma turma nova, certo? Então, aqui a dinâmica é preencher, né, estudar, usar a análise rápida, a técnica da análise rápida para preencher todo o gráfico 360 graus, tirar daqui o mater pensene pessoal, os megatrafores, os megatrafares, e a partir daí se planejar e entrar numa análise mais aprofundada, certo? Então, e todo mês, a última aula do mês, a gente faz a dinâmica do Consciência Cobaia, né, que a pessoa vai expor suas notas, se colocar ali, justificar e receber heterocrítica, né, heterocrítica assistencial da turma, dos professores, para ajustar melhor a autoimagem. Então, essa é uma dinâmica que quem passou até agora não reclamou, pelo contrário, está querendo participar e fazer mais vezes. Então, fica o convite aqui, quem quiser mais interesse, a gente vai estar ali no fundo, procura a gente para deixar nome ou já participar, começar essa semana ou semana que vem a participar do Recim. Pessoal, a gente gostaria de convidar, eu e a Carolina, a gente está fazendo um debate agora às 15 horas aqui no Discernimento sobre a expansão, aqui no SAEC, sobre a expansão do micro-universo consciencial através das viagens. Então, quem tiver interesse de debater mais esse tema, tiver experiência, o pessoal que foi para Nova York agora pode contribuir com as suas experiências, mesmo as pessoas que não fizeram nenhuma viagem internacional, foram no Paraguai, foram na Argentina, tudo está valendo. Então, quem quiser contribuir, debater mais esse assunto, entender como as viagens podem nos ajudar aí na nossa evolução, a gente vai estar lá esperando vocês. Obrigada. Pessoal, o verbete para terça-feira que ganhou foi indisciplina com 22 votos. Obrigado.